corintiano, acho que essa noite ele tem um motivo para lamentar a eliminação na Sul-Americana e um certo descontrole de alguns jogadores na parte final da partida, quando a eliminação ficou evidente, simbolizadas pela expulsão do Rodriguinho, que entrou e foi expulso imediatamente, e pela expulsão no final do jogo, que é o elemento discutível em relação ao Corinthians nos últimos dias, por tudo que aconteceu depois da partida contra o Vasco, declarações, fair play, etc, etc. Os comentários dão conta de que o jogo ficou muito abalado com a repercussão do caso. Hoje ele não jogou mal, teve uma participação discreta, mas no final foi expulso, coisa que é raro nessa nova fase Jô. Esse é o ponto de interrogação e um ponto de preocupação. O ponto de celebração, a classificação do Grêmio. A classificação do Grêmio, o adversário mais direto que o Corinthians tem, ou talvez o único adversário direto que o Corinthians tem na disputa do título brasileiro agora, nesse momento, fatalmente fará com que o Grêmio ainda divida por algumas semanas, rodadas ou meses a sua preocupação em relação a Libertadores e Brasileirão. Quando um time brasileiro chega a semifinal de Libertadores, não tem como não se concentrar e não se dedicar e não apostar num eventual título. Então, acho que esse é o motivo para o corintiano celebrar, entre aspas, a quarta-feira, a classificação do seu principal rival para a semifinal da Libertadores. O Corinthians foi com o seu time principal, por decisão do Carille. Boa parte da torcida do Corinthians olhou para essa decisão. Vai jogar a Sul-Americana com o time principal, faltando 3 dias para disputar o Clássico, para enfrentar o São Paulo, o Campeonato Brasileiro. O time não vem lá essas coisas. Claro, tem grande vantagem, mas não vem daquele jeito que se apresentava no primeiro turno. E o pior de tudo, volta sem a vaga, né? Você coloca o time titular em campo, o time titular participa de um jogo duro, com expulsões, com chegadas firmes, mais fortes, e o time volta sem a vaga. Eu acho que essa estratégia foi uma estratégia arriscada desde o início. E ela poderia ser revista em caso de insucesso na primeira partida. E aí o insucesso ficou meio no limite, né? Empatou em casa, tomou um gol. Não era um resultado desastroso, era recuperável. E aí o Carille optou por levar todo mundo, só não levou o Guilherme Arana e deixou 2 dos titulares, trocou 2 dos titulares habituais, o Maicon e o Rodriguinho, pelo Camacho e o Marquinhos Gabriel. E o Corinthians jogou para se classificar. Jogou, como você falou, o jogo foi intenso, pegado, disputado, viril desde o início. E acho que quando o Corinthians percebeu que teria que arriscar um pouco mais para conquistar a vaga, um empate de 0-0 classificava o Racing, mostrou pela primeira vez, depois de muito tempo, poucas vezes nas mãos do Carille, esse tal descontrole emocional. O Fagner estava um pouco pilhado demais no primeiro tempo. O Guerreiro também. O Fagner sempre está pilhado. Jogo duro, então ele está sempre pilhado. Joga, bate, apanha e vai. Agora, o curioso é quando o técnico coloca um de seus jogadores principais para descansar e entrar mais fresco, o Rodriguinho, na parte final, para talvez decidir a partida. Vem, instrução, negão, faltam 15, vai lá, Jadson está cansado, vai lá, define. O cara vai e define, dá um coice no adversário e é expulso imediatamente. Isso, poucas vezes, quantas vezes a gente descreveu esse tipo de situação no Corinthians do Carille essa temporada? Nenhuma. E aí, acho que aí na parte final, no desespero, já estava o Casim no campo, todo mundo, o Corinthians tentando o gol no abafa, em alguma bola parada, eventual. O Jô também é expulso. O Jô também tomou o amarelo e o vermelho já na parte final da partida. E acho que as sequelas é que vão... Vai existir sequela? A física vai existir. Essa vai existir, é o que você falou. O Clássico é às 11 da manhã, em São Paulo está um calor dos diabos, não chove, quente, insuportável. O time que jogou na Argentina vai estar mais desgastado do que o time que treinou a semana inteira. Ponto 1. 2. O Rodriguinho ainda fez seus companheiros correrem com 10. Ele desgastou ainda mais. 20 minutos por aí. E tem, acho que, uma terceira situação, que é a situação particular do Jô. A situação do Jô a gente vai poder sentir ao longo
O Jô foi o jogador do Corinthians, o Carille falou aqui no Bola da Vez, em todas as entrevistas que ele deu. O Jô é o símbolo do atual Corinthians. Ele elege o Jô como o símbolo do Corinthians atual, em termos de postura, liderança, exemplo. E o Jô ficou envolvido numa celeuma. Eu acho que é o jogador tecnicamente mais insubstituível que o Corinthians tem hoje. Talvez, Com certeza. O Até Jô, porque o substituto dele é o Casim. O Jô talvez seja o principal jogador do Campeonato Brasileiro, o jogador brasileiro mais importante da temporada. Até mesmo pro Arana, o Marcel não é o Arana, mas o Marcel conseguiu quebrar um bom galho ali. Agora, pro Jô não tem o que fazer, né? Você perde o Jô, é complicado. E toda vez que o Carille fala do Jô, Léo, ele fala com uma coisa além da participação dele tecnicamente em campo, e ele vem colocando, mas como exemplo e referência para os demais jogadores.